Pois bem, pessoal, eu vou ensinar para vocês como fazer um fogareiro a álcool, chamado de espiriteira. Então, esse aqui é um bem pequenininho, porque eu fiz para usar nesse suporte. Esse suporte que é feito para usar álcool sólido. E como o álcool sólido não é muito fácil de achar e não é um produto também muito barato, eu achei por bem fazer um fogareirinho que coubesse aqui no lugar do bastão de álcool. Então eu posso usar dessa forma aqui. E como eu já tenho até um vídeo já aí mostrando ele fervendo água, basta botar aqui a panela aqui em cima, uma canequinha dessa de inox. E então a gente tem como fazer um café rápido numa aventura qualquer que a gente faça por aí. Então eu vou dar uma dica para vocês, vou ensinar mesmo como que a gente chega nesse fogareirinho a álcool aqui. Então vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo, a gente vai conseguir uma lata. O segundo passo, eu vou cortar aqui a altura menos de 3 centímetros, duas de 3. Então você vai pegar duas partes aqui do fundo da lata e vai cortar dois iguais. Para você cortar, você procura alguma base para poder cortar com uma faca da ponta bem fininha, ou eu prefiro às vezes o estilete. Então o estilete eu coloco aqui uma parte da lâmina e vai me dar aqui um suporte. Então a primeira vez que a gente faz, a gente eu procurei um objeto que deu certinho a altura que eu queria, os três, e aí eu vou passar aqui e ficar rodando aqui na lata até que a lata fique já com um vinco bem fundo. E aí é fácil tirar a parte aqui do fundo da lata. Então a gente já tira aqui, ó, tá? Então aqui já fica uma das partes. E a outra parte, já adiantei aqui para o vídeo não ficar muito longo, o outro também é igual, tá? Só que esse daqui vai ser a parte que vai sair o fogo. Então eu marquei pode ser uma moedinha, pode ser uma arruela, alguma coisa, ou até mesmo se você tiver um compasso. Então marca aqui no meio para fazer um buraquinho. O diâmetro não tem muita precisão. Esse aqui eu fiz com o diâmetro de 1,2, mas eu tenho outro fogão que eu já fiz com um diâmetro bem grande, mas eu não gosto desse tipo porque ele consome muito álcool. E aí o que a gente faz? Eu faço uns furos aqui ao redor. Esse aqui eu estou fazendo uns furos de 2 centímetros de um para o outro, que é onde vai sair o fogo, ó. Então aqui como eu tenho esse paquímetro, eu regulo aqui para 2. O paquímetro, esse aqui tem, como ele é de metal, ele tem essas pontas. Se não tiver, você pode fazer com a régua. Então de um para o outro, marca com um pincel. E então a gente tem, eu fiz aqui o que? 8 furos. E tem esse furo do meio. Então esse furinho do meio é que eu vou usar para colocar o álcool e ajuda também a colocar a chama. Então agora com a furadeira, se você não tiver a furadeira, você pode botar num lugar bem assim apoiado e fazer com um prego bem da ponta bem fina e vai dar a mesma coisa. Então aqui com a furadeira eu vou fazer os furos no alumínio. Uma broca fininha, não precisa ser uma broca grossa, porque como o fogão é pequeno, ele não pode ter os furos muito grandes. Então aqui eu tô. Bom, agora
que eu tenho todos os furos, nós vamos passar ao passo seguinte: fazer o furo do meio. Então, esse furo aqui no meio, eu posso fazer um círculo aqui ao redor com o pincel. Aí depois eu vou começar a passar a ponta da faca aqui. No caso, eu tenho essa faca da ponta bem fininha, mas também você pode usar a ponta do estilete. Então, com muito cuidado para não se cortar. Então, a gente vai circulando devagarzinho e vai tirando essa na parte da linha. A gente vai tirando um pouco do alumínio até que fica bem fininho e é só empurrar e a tampinha sair. Com a continuação, ó, já vai começando a sair a tampinha aqui. Então é só começar a empurrar com a faca. Aqui, ó. Pronto. E aqui tá feito o furo. Então agora o próximo passo. O próximo passo, a gente vai calcular que vai uma entrar na outra aqui, até mais ou menos nessa barra preta. Então a gente vai medir, no caso esses fogões que eu faço, essas espiriteiras, eu vou medir aqui em torno de... tá dando 3,2, então eu vou fazer com 3,1 essa pecinha bem aqui. Para fazer essa pecinha, eu vou cortar aqui um pedaço dessa lata. Então depois que a gente tira essa parte aqui da lata, então eu vou medir 3 centímetros. Vou marcar. E aqui eu vou enrolar que caiba exatamente aqui dentro desse vinco. Então aqui tá cortadinho. E eu vou fazer aqui, medir o que vai dar aqui dentro. Só que isso aqui me dá uma opção a mais para o consumo do álcool. Aí eu pego aqui um grampeador e dou uma grampeada bem aqui, mais uma bem aqui. Pronto, tá no diâmetro que eu preciso aqui dentro. E aqui eu faço só uns pequenos cortes em forma de V. Basta uns 3, que é para ajudar na passagem do álcool. Esses cortezinhos aqui vão ficar para a parte de baixo. Pronto. Então eu vou colocar aqui. E a parte que eu fiz o furo com os furos ao redor, eu vou pegar posso pegar uma chave de fenda ou um alicate e vou fazer um amassadozinho bem aqui. Eu posso fazer também com alicate, ó. Como é fácil. Você pega o alicate aqui e faz umas dobras para ajudar na hora de colocar ali dentro da outra parte. Pronto. E aqui vai diminuir um pouco o diâmetro. E vou aqui a peça dentro, uma parte que tem os cortezinhos para baixo, tem que ficar bem justinho para encaixar nesses dois vincos da lata. Aí eu vou colocar aqui. Tudo, pessoal, tem que ter cuidado para não cortar a mão. E aqui é só começar a apertar, ó, aos poucos, apertando, 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 até que pronto.
encaixou, ótimo. E tá feito a espiriteira. Eu, no caso, eu gosto de usar o etanol, mas é a opção sua. Então tá aqui, ó, a espiriteirazinha feita. E vamos agora fazer só o teste para ver como ela se comporta, né? Então vamos lá. Eu vou botar aqui na base, colocar etanol. Eu carrego no vidrinho assim, com um vidro desse dá para fazer um monte de coisa numa aventura. E para evitar qualquer tipo de acidente aqui nesse material plástico meu, eu tenho aqui uma rodela aqui de madeira. Vamos ver se vai ficar bem fácil aí para vocês visualizarem. Fica. Então tá aqui, ficou um pouquinho de álcool aqui em cima, porque isso aí vai me dar tempo para que o vapor do álcool comece a aparecer. Tá aí, vocês podem observar que agora começou a sair o fogo pelos furos laterais, imitando um pouquinho a boca da chama do fogão. E pronto, assim tá feito aqui o nosso fogareirinho a álcool, nossa espiriteira. E com isso aí você vai ferver uma água para fazer um café, pode cozinhar alguma coisa. Então, o único segredo aqui é que a gente tem que colocar álcool que chegue um pouco acima desse furo do meio. E depois que o álcool começa a esquentar, esse vapor dele é que vai pegar fogo, né? Pois tá aí. Já saindo o fogo aqui por todos os furos. Já não ficou um fogo muito exagerado, que dá tranquilo para colocar aqui um papeirinho aqui para ferver água, fazer um café, esquentar algum tipo de alimento, numa aventura. Logo mais eu posto um vídeo aí de uma aventura usando essa espiriteira aqui, ok? Eu tenho essa dica para dar para vocês. Você pode fazer esse aqui, como eu fiz, ficou ótimo, vocês vão ver o teste. E também vocês podem fazer, como eu fiz esse outro, que ele tem mais furos. Esse aqui eu fiz de 1 em 1 centímetro. O diâmetro do meio é a mesma coisa. São muito parecidos, mesmo tamanho, mesma profundidade. A vantagem desse é que se você for fazer uma coisa mais rápida, ele vai consumir mais ligeiro o álcool e com isso você não vai perder muito tempo esperando esfriar, né? Já esse aqui não, esse aqui é mais econômico. Então ele vai demorar um pouquinho mais. Se você tiver como apagar, cobrir com um pano ou com alguma coisa, abafar rapidinho ele apaga. Esse tipo aqui não dá pra gente apagar soprando. Eu não, pelo menos eu não tentei. E aqui você tem as duas opções, ou com mais furo ou com menos furo, mais econômico e um que consome um pouquinho mais de álcool. Pois valeu, então eu aguardei o seu like e quem não é inscrito, faça a sua inscrição para acompanhar aí os vídeos que a gente vai postando. Muito obrigado.